Sou grato a Deus por poder retornar a esta cidade, a esta terra, a esta igreja, poder estar recebendo de Deus mais uma vez. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela honrosa escala. Ele sempre me presenteia quando me envia para cá para estar cultuando com os irmãos, junto ao nosso pastor Alberto, um homem de Deus que tem um grande carinho e amor por ele, pela sua vida, sua família. Deus abençoe, pastor, é muito bom estar com o Senhor. Toda esta mocidade linda, cheia do Espírito Santo, esta igreja abençoada que tem muita alegria quando venho aqui. Queridos, louvar a Deus pela vida dos obreiros, em especial o presbítero Wesley, que tem feito aí todos os direcionamentos para nós desde o início da semana. Feliz em rever também meu amigo, presbítero Emílio. Muito bom estar aqui com os irmãos. Irmão Levi também, irmão e irmã, é bom estar com vocês, mais uma vez nos encontramos. Deus abençoe, vocês sabem a alegria que tenho quando estou cultuando o nosso lar. Com a permissão do nosso pastor, eu quero convidar a igreja para juntos lermos uma porção da palavra de Deus no livro de Josué. Josué capítulo número 4. Versículo de número 1 até o verso de número 9. Josué capítulo 4, versículo 1 ao verso de número 9. Qual é o tema do congresso, jovens? O subtema que foi nos passado nesta noite é jovens oferecendo sacrifícios de oração. Você pode repetir comigo? Jovens oferecendo sacrifícios de oração. Ontem foi jovens oferecendo sacrifício de louvor. Hoje, jovens oferecendo sacrifício de oração. Estava pedindo ao Senhor uma direção e hoje pela manhã Ele direcionou meu coração, confirmou a palavra e eu quero ler com os irmãos Josué capítulo 4, versículo de número 1 ao verso de número 9. Se possível, irmãos, façamos uma leitura participativa. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos 2 e assim sucessivamente leremos até o verso número 9. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: mandai o povo 12 homens, cada tribo um homem. E mandai-lhes dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram os filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhe: passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel
no lugar da assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Quem diz amém? Talvez você esteja se perguntando, né, o que é que este assunto tem a ver com oferecer sacrifício de oração. Mas aguarde aí, que Deus tem um segredo para a gente hoje aqui. Queridos irmãos, todos nós conhecemos a história de Josué, como também conhecemos a história da passagem do povo de Israel pelo meio do Rio Jordão. Para que possamos relembrar este grande evento, eu convido você a ler o capítulo 3 do livro de Josué. Vamos ficar com a Bíblia aberta, vamos ler bastante textos hoje. E eu sei que os irmãos aqui é pastoreado por um pastor que ama as Escrituras e, consequentemente, as ovelhas também aprendem a amar a palavra de Deus. Então vamos juntos, sem pressa, porque o Senhor Ele tem algo para falar conosco. Josué capítulo 3, versículo 14. Vejamos então a passagem do povo pelo Rio Jordão. Capítulo 3, versículo 14 diz assim: e aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes o que, irmãos? Diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e aos pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da séria. Versículo 16: pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Observe que após Israel passar o Jordão, os sacerdotes eles permaneceram parados, carregando a arca. Eles estavam com a arca do concerto, a arca da aliança. Eles continuaram parados dentro do Jordão. A água ainda estava parada, não corria. O povo atravessou, e após Israel passar o Jordão, Deus deu uma ordem a Josué. Que ordem foi esta? Para tirar 12 pedras do meio do Jordão. Diga-se comigo: 12 pedras do meio do Jordão. Essa foi a ordem que Deus deu a Josué. Para que serviriam essas 12 pedras? Em primeiro lugar, essas pedras serviriam de memorial. Eles deveriam pegar, cada líder ou escolhido de cada tribo deveria carregar uma pedra. Então foram 12 homens, 12 pedras, colocaram sobre os ombros, levaram até o acampamento. Em primeiro lugar, essas pedras serviriam, diga-se comigo, como memorial. E em segundo lugar, essas pedras serviriam para levantar um altar ao Senhor. A Bíblia nos mostra, irmãos, que essa foi a orientação que Deus havia dado a Moisés antes mesmo de Josué estar assumindo a liderança do povo e atravessar o Rio Jordão. Deus já tinha dito a Moisés que o povo deveria pegar essas pedras para construir um altar no Monte Ebal. Se você abrir a sua Bíblia comigo, por favor, em Deuteronômio capítulo 27, para que possamos entender o motivo pelo qual Deus mandou os filhos de Israel tirarem 12 pedras de dentro do Rio Jordão. Deuteronômio 27, versículo de número 2 até o versículo 6, veja o que diz a palavra de Deus. Será, pois, que no dia em que passares o quê? A terra que
que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás o quê? Umas pedras grandes e acaiarás, e havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra em que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de teus pais. Será, pois, que, quando houveres passado o Jordão, levantareis essas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal, e acaiarás, e ali edificarás o quê? Um altar ao Senhor teu Deus. Um altar de quê? De pedras. Não alçarás ferro sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás o quê? Holocaustos ao Senhor teu Deus. Então, o que Josué faz é apenas uma ordenança daquilo que Deus já tinha dito a Moisés. Então, em primeiro lugar, essas pedras, diga-se comigo, serviria para memorial. Em segundo lugar, irmãos, para a construção de um altar também memorial. E este altar foi erguido em Josué capítulo 8. Por favor, abra sua Bíblia. Josué capítulo 8, e o versículo de número 30 ao 32. Josué capítulo 8, versículo 30 ao 32. Veja Josué então cumprindo a ordem que o Senhor já havia dado a Moisés de antemão. Versículo 30 diz assim: então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não mover a ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Quem diz amém, meus irmãos? Então, olha para cá, por favor, para você. 12 homens removeram 12 pedras de onde? De dentro do Jordão. O Jordão se abre, os homens tiram 12 pedras de dentro do Jordão e levam adiante. Mas o texto diz que não só foram 12 pedras que foram levantadas, foram 24. Houve mais 12 pedras. Versículo 9. Veja o que diz a palavra de Deus. Levantou o quê? 4 e 9. 4 e 9. Levantou Josué também o quê? Por favor, irmãos, leia, por favor, para a gente entender. Josué 4 e 9. Levantou Josué também 12. Onde? No meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto. E ali estão até o dia. Olhe para cá, por favor. Enquanto 12 homens tiram 12 pedras de dentro do Jordão e levam até o acampamento para levantar um altar no Monte Ebal, Josué faz algo que você não vê Deus pedindo a ele para fazer. Então a gente entende que isso aqui que Josué faz é um ato voluntário, que partiu dele. Enquanto tiraram 12 pedras do Jordão para levantar um altar, Josué levantou um altar dentro do Jordão. Glória a Deus. Agora, irmãos, ele levanta 12 pedras sozinho, diga assim, sozinho. Ninguém ajudou. Foi ele que levantou as 12 pedras dentro do Jordão, aos pés do sacerdote, diante da arca do Senhor. E eu fiquei pensando, por que construir um altar dentro do rio? Se esse altar ficaria submerso pelas águas depois que o Jordão se fechasse. Por que levantar um altar que ninguém iria ver? Qual a necessidade de fazer algo que os olhos dos homens não irão contemplá-lo? Irmão, a Bíblia é terrível.
que aqui tem 2 altares. Diga assim comigo: 2 altares. Enquanto o altar do monte é visto por todos, o altar do rio é visto apenas por Deus. Enquanto o altar do monte é construído em coletivo, o altar do rio é construído a sós. Enquanto o altar do monte é público, o altar do rio é secreto. O altar do monte é símbolo da nossa vida de comunhão com Deus, vista pelos homens, ou seja, isso fala do nosso testemunho público. Aqui é altar público, que a gente adora no meio do povo, que a gente ora no meio do povo, que a gente busca no meio do povo. É altar de monte. Mas tem outro. É o altar do rio. É o altar secreto. É o altar escondido. O altar do Jordão. O altar submerso dentro das águas. O altar que ninguém via, mas estava lá. Irmãos, sabe o que é isso? Não é obrigado ninguém ver, não. Não é porque alguém não está vendo que não existe. Alguém passa para lá e para cá, mas ele tem um altar escondido, submerso de paz. E este altar secreto é símbolo da nossa vida de intimidade com Deus, da nossa vida de oração a sós com Deus. Por isso o tema hoje é oferecendo sacrifício de oração. Enquanto no altar público os homens dão testemunhos sobre nós, no altar secreto é Deus que dá testemunho sobre nós. E Jó, ele carregava esses 2 altares, o público e o secreto. Quem olhava para Jó dizia: é homem de Deus. Altar público, todo mundo via que ele era sal e era luz, mas também tinha o altar secreto. E foi isso que fez a diferença na vida de Jó. Quando Satanás se apresentou diante de Deus, Deus disse: viste o meu servo Jó, eu dou testemunho dele, disse, porque ele tem altar secreto. Glória a Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, é que antes de Josué levantar o altar no monte, ele levantou um altar dentro do rio. O altar secreto sempre precede o altar público. Dá para dizer isso aqui comigo? O altar secreto sempre precede o altar público. A vida íntima com Deus sempre deve preceder a vida pública com os homens. Antes de sermos apresentados aos homens, precisamos nos apresentar diante de Deus. Essa é a lei dos altares: primeiro o secreto, depois o público. Primeiro o secreto, depois o público. E interessante que é altar público, irmãos, Josué só levantou depois de vencer as guerras. Mas o altar secreto ele levantou antes de ir para a batalha. Só vence batalha quem tem altar. A maior arma da igreja ainda é o altar secreto, o altar da oração. Tem igreja que tu estás de pé até hoje, tu tem vencido por causa do teu altar, por causa dos teus momentos a sós com Deus, por causa da tua intimidade, por causa da tua vida de oração, que ninguém vê. E alguém olha assim e diz assim: eu duvido ele vencer essa batalha, eu duvido Israel vencer as muralhas de Jericó. Mas o que o povo de Jericó não sabia é que antes de Josué ir para a guerra, ele levantou um altar secreto. Olha para quem está do teu lado assim: o muro vai cair. Aí levanta o altar primeiro.
sobre o altar secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Na linguagem NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Jesus disse assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Olha aí o altar secreto. E ore ao seu Pai, que não pode ser visto, que está em secreto, que está em oculto, né? E seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Ao meio da revista Fiel, diz assim: lhe recompensará publicamente. Jesus ensina alguns segredos sobre o altar secreto. Primeiro, Jesus ensina que altar secreto se constrói a sós com Deus. Diga assim comigo: altar secreto. Altar secreto se constrói a sós com Deus. Jesus disse assim: quando vocês forem orar, foi assim que ele disse? Ele disse o quê? Quando tu, individualidade, mas tu, quando orares. Ele não falou no coletivo, ele falou no singular, mas tu, quando orares. E o que eu acho interessante é que a Bíblia assina uma conexão. Porque Josué mandou 12 homens carregar 12 pedras, mas o altar secreto, ele levantou as pedras sozinho. Nem sempre vai ter gente para carregar a pedra com você. Às vezes é só tu e Deus. Deus e tu. E é isso que vai fazer a diferença. É a tua comunhão com Ele, a tua intimidade com Ele, o teu relacionamento com Ele, a tua amizade com Ele, é que vai fazer toda a diferença na tua trajetória. Ele diz que ele levantou as 12 pedras sozinho. Segunda verdade que eu aprendo com Jesus acerca do altar secreto, ele diz assim: mas tu, quando orares, vá para o seu quarto. Quarto é lugar reservado, lugar íntimo. E aqui eu aprendo com Jesus que altar é lugar de encontro com Deus. Jesus disse: vá para se encontrar com Deus. Ele vai estar lá te esperando, te aguardando. E o que eu acho interessante é que Josué ficou a sós com a arca, que era levada pelos sacerdotes. Diga assim: altar se constrói a sós com Deus. Diga assim: altar é lugar de encontrar-se com Deus. Porque Jesus disse assim: mas tu, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha o quê? A porta. A terceira verdade sobre o altar é que o altar é lugar de segredo. Tem segredo no altar. Diga para quem está ao seu lado: tem segredo no altar. Porque quem ora, ele vê o que ninguém vê, sabe o que ninguém sabe, escuta o que ninguém escuta e sente o que ninguém sente. É uma prova disso, Daniel. Ele diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Aonde? No quarto. Na sua casa. Daniel tinha um altar na sua casa. E quando veio a notícia do edito que não deveria mais orar, não fazer petição a ninguém, que seria lançado na cova dos leões, Daniel disse: eu prefiro parar na cova do que deixar de orar. Porque se deixar de orar eu vou morrer de qualquer jeito, então é melhor morrer orando. Porque se me lançar na cova já vai vir hoje e fecha a boca do leão, porque quem tem altar Deus dá livramento a Deus. E Daniel se destacou experiência.
Nabucodonosor teve um sonho e chamou A, chamou B, chamou C. Ninguém conseguia interpretar. Ele disse: eu vou dizer para vocês o seguinte, viu? Que se vocês não disserem a interpretação do meu sonho, vai sair uma ordem que vocês todos irão morrer. Mas rei, diga pelo menos o sonho para que a gente interprete. Ele disse: eu não sei. O sonho fugiu. Eu não lembro do sonho. A notícia, irmão, de morte chegou lá na porta de Daniel. Daniel, quando soube, disse: o que está acontecendo? Olha, Daniel, o rei disse que aquela interpretação do sonho dele vai morrer. Ele vai mandar matar. Diga lá para ele que hoje é vigília lá em casa. Hoje eu vou chamar meus 3 amigos de oração para conversar com Deus do céu. A gente vai entrar no altar e o Deus do céu, que revela o profundo e o escondido, que revela o segredo dos homens, ele vai nos revelar. Enquanto Daniel está no altar, Deus desceu como para ele o segredo. Ele disse: Arioque, me coloca na presença do rei. O que o Senhor quer? Nem mago, nem astrólogo, nem adivinho, nem encantador, ninguém tem nada para dar para o Senhor, mas há um Deus do céu que revela os mistérios. Ele revelou. Olha, irmãos, Deus ainda quebra sigilo. Glória! Aí Eliseu assim, ó. Eliseu de altar. Jeová, ela não reclama do rei. Bendito Deus! O projeto dele, o segredo dele, Jeová quebrava o sigilo. Entregava. Deus da felicidade. Glória. Aí ele fez uma reunião de 100 soldados. No meio dos soldados tem alguém aqui que é dedo duro. Tem algum informante aqui do rei de Israel. Não, rei, tem não. Está todo mundo aqui do lado do Senhor. Tem, rapaz. Porque sempre que eu preparo um laço, que eu preparo uma armadilha, que eu preparo uma emboscada contra o rei de Israel, está errado. Se eu preparo em cima, eles passam por baixo. Se eu preparo embaixo, eles passam por cima. Se eu preparo na direita, eles passam na esquerda. Se eu preparo na esquerda, eles passam para a direita. Não, rei. Está todo mundo do seu lado. O problema é que não tem um crente de altar. E Deus revela o segredo para ele. O segredo está aqui. O Deus que ainda quebra os sigilos. A mulher de Jeroboão se fantasiou. O profeta está velho, o bichinho está cego, não enxerga direito. Eu vou lá. Jeová disse: vem. E quem tem altar tem lente espiritual. Ela se fantasiou, foi o carnaval todinho para enganar o profeta. A porta estava fechada, o profeta estava cego, mas quando ela arrastou a sandália na calçada dele, ele disse: mulher de Jeroboão, que aqui não tem sigilo não, já vai. Olha a tua mão para dar um brado de glória para Jesus. A quarta verdade que eu aprendo com Jesus acerca do altar é que o altar é apenas para os filhos. Dá para dizer isso? O altar. Secreto. Ambiente de comunhão. De oração. Segredo. É só para os filhos. Diga
Os estranhos não têm acesso. Porque Jesus disse assim, olha, fala com teu pai. E teu pai que vê o que tu faz em segredo, te recompensará publicamente. Jesus fala e trata Deus, apresenta Deus para nós como um pai. E o que eu acho interessante, irmãos, é que altar é para filho. E sempre que Josué, pastor, aparece nas escrituras, ele aparece assim: Josué, filho de Nun. Altar é para filho. Glória a Deus. Somente os filhos constroem altar secreto. Altar secreto é privilégio dos filhos. O altar de Josué, como de Elias, possuía 12 pedras que representavam os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Cada pedra representava um filho de Jacó. A primeira pedra a ser colocada era a pedra da tribo de Rúben, o primeiro filho de Jacó. E o nome Rúben significa aqui está o filho. Glória a Deus. Quem é filho tem liberdade. Tem que entrar no altar com ousadia na presença do Pai. Por isso Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 15, 16, ele diz assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai, Abba Pai, Paizinho. Hoje é um convite do Pai para os filhos. Eu estou esperando meus filhos no altar. Deixa eu continuar, irmãos. Não terminou ainda. Desde que Josué levantou o altar dentro do Jordão, o altar modificou a história do Jordão. O Jordão nunca mais foi o mesmo depois daquele altar. Você não vê, irmãos, histórias eminentes do Jordão antes desse altar. Você só vê histórias empolgantes da seca do Rio Jordão depois do altar. Por mais que o Jordão fosse desprezado por ter águas turvas, não ser águas cristalinas, mas a banda era bonito, mas não tinha altar. Farpar era bonito, mas não tinha altar. Jordão não tinha toda a aparência, mas tinha um altar. A diferença está no altar. O altar vai fazer diferença quando tu pregar. O altar vai fazer diferença quando tu cantar. O altar vai fazer diferença quando tu impor as mãos. É o altar que faz a diferença. E onde tem altar secreto, tem caminho aberto para novas experiências com Deus. Eu vou dizer de novo: onde tem altar secreto, tem caminho aberto para novas experiências com Deus. Quem não se lembra de Elias e Eliseu? Disseram para Eliseu: olha, o teu Senhor vai ser tomado de ti. Eliseu disse: calai-vos. Aleluia. Elias disse: Eliseu, Deus me mandou para tal lugar. Ele disse: eu vou com o Senhor. Deus me mandou para tal lugar. Eu vou com o Senhor. Deus me mandou para tal lugar. Eu vou com o Senhor. Deus me mandou para o Jordão. Ele disse: eu vou com o Senhor. Quando chegar diante do Jordão, o rio que tem um altar escondido, Elias tirou a capa, irmãos, do caminho secreto lá. Quem olhava não via, mas já tinha um código, já tinha um caminho escondido, já tinha um caminho secreto, porque onde tem altar tem caminho aberto para novas experiências com Deus. Elias tirou a capa e bateu no rio. O rio.
que nunca nasceu. Tem um caminho escondido. Tem um caminho secreto. Dentro das águas de Deus. Abre de ombro aquela chuva. E tem um homem com um cordel de medir. E ele vai medir. E ele está medindo. Ele está convidando, vem para minhas águas. Eu venho para esse caminho novo. Vem para esse ambiente de revelação. Vem para esse caminho secreto que teus pés nunca experimentaram antes. Teus pés estão prontos, Moisés, para tirar hoje o bloqueio. Tira a sandália dos teus pés, porque tu vai pisar em um ambiente diferente do que tu nunca pisasse, porque a glória de Deus se manifestou no ambiente e já preparou um caminho de intimidade para ti, um caminho novo que teus pés ainda não pisou. Te prepara para pisar no caminho das águas de Deus. Eliseu pastor, quem entra nesse caminho recebe um som. Quem entra nesse caminho, teclado, por favor, já estou terminando. Tem privilégios que outros não têm. A minha disse, faça um pedido, filho. Ele disse, eu quero poção dobrada. Isso é difícil. Mas se tu passar no teste, a unção é tua. E qual é o teste? Se tu me vê sendo levado, é porque Deus abriu uma visão espiritual e Deus se agradou de ti. E daqui a pouco Jeová deu uma ordem, deu os cavalos, as carruagens. Você sabia que lá no céu tem salas? As salas das armas de Deus. Lá tem espada. Tem dardo de Deus. Tem a sala das carruagens. E lá vem descendo a carruagem celeste. Passou entre Elias e Eliseu. O redemoinho levou Elias no céu. A capa caiu na mão de Eliseu. E Eliseu deu o grito: onde está o Deus de Elias? Irmão, Elias tinha passado, o Jordão se abriu, mas para Eliseu voltar, o Jordão estava fechado. Mas o segredo não está em Elias, o segredo está no altar. Ele pegou a capa. Onde tem altar, tem caminho para novas experiências com Deus. E deu um grito: onde está o Deus de Elias? Ele bateu. E Deus revelou o caminho novamente para ele. Acessos do Espírito hoje para a igreja aqui. Você quer os acessos de Deus? Onde tem altar secreto, tu tem cura e restauração. A menina disse para Naamã: se tu conhecesse o instrumento de Deus que tem lá na minha terra, tu era curado dessa lepra. Ele veio cheio de orgulho. Foi na casa do profeta Eliseu. Eliseu disse: não vou nem lhe atender. Vou mandar o moço, atenda ele lá, diga que Jeová já deu a receita para ele. É 7 mergulhos lá no Jordão. Ele disse: Jordão, aquelas águas cheias de barro, agitada, turva. A banda e farpar é melhor sim, meu filho, mas lá não tem altar. E quando Deus mandou construir o altar, eu disse a Moisés: não faça altar com degrau. Porque no
altar de Deus não se sobe, se desce. E ele ficou resistindo para descer nas águas do Jordão, mas chegou um dos servos dele e disse: meu Senhor, Aleluia! se fosse uma coisa mais difícil, o Senhor não faria. E às vezes a gente está assim, Deus está convidando a gente para o altar e a gente está resistindo. Aí o Espírito Santo vem, começa a trabalhar no nosso coração. Aí ele vai quebrando nossas resistências, vai tirando os bloqueios da nossa vida espiritual. Daqui a pouco nós não estava quebrantado, eu dei o primeiro mergulho. Meu Senhor. Que notar, ele viu o quarto, o quinto, o sexto, onde tem altar, tem cura e restauração. No sétimo mergulho, ele voltou com a pele de criança. Onde tem altar, tem restauração, tem milagre, tem cura, tem quebra de orgulho, tem altar. Onde tem altar, tem restituição do que se perdeu. Os moços queriam aumentar a escola de profeta, estava apertada. Um dos moços pediu um machado emprestado. Eliseu disse: vá para o Jordão cortar madeira, que madeira boa é madeira que fica perto de altar. Eu vou construir alguma coisa na casa de Deus sem altar. Pega as madeiras de perto do altar, mas abre o altar. Ele vai para lá, o moço inexperiente bateu com o machado caiu. Eita glória! Ai, meu Senhor, é emprestado. Ele disse: fique calmo. Tem um altar aí dentro. Pegou uma madeira, jogou nas águas, e o altar devolveu o que tinha se perdido. Hoje à noite o Espírito devolver para a tua mão de Deus. A comunhão, o desejo de orar, os dons espirituais, o amor pela palavra, o fervor. Hoje Jeová vai restituir as tuas forças, o teu vigor, a tua coragem para fazer a obra. É do altar. Deixa eu dizer algo aqui. Vou terminar. Todo altar tem pelo menos dois elementos: cordeiro e fogo. Sim ou não? Lembra de Isaac? Quando ele foi ofertar ao Senhor junto com seu pai, ele disse: pai, a lenha e o fogo está aqui, mas cadê o cordeiro? O altar de Josué
Nem tem cordeiro, nem tem fogo. Pergunte para mim, onde está o cordeiro? Ele é mais forte, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde tem altar de provisão de cordeiro. João Batista, batizando nas águas do Jordão. De repente, veio o cordeiro. Olha o cordeiro que faltou. E ele, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem altar e tem cordeiro, mas faltava o fogo. E quando ele entra nas águas do Jordão, a Bíblia diz que o céu se abriu e o fogo desceu.